O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona. Aqui chegados, paramos de pensar o pensamento e vamos para o livro. Autor ou autor e livro, na ordem que vos apetecer. Mais uma vez, socorro-me de Anabela Queilhas. Repito que ela não é de literatura. É uma arquiteta que gosta de ler e que faz o favor de me ajudar nestas coisas de apresentar livros e autores de língua portuguesa. Começo por ler excertos da obra de hoje. Essa noite eu tive um sonho. Grande bobagem, nada disso. Não era assim que eu queria começar, não é assim? Essa noite eu tive um sonho. Parece diário do colégio de freiras, não é nada disso. Mas de facto, eu tive um sonho. Um sonho inesperado, com aqueles dois budazinhos ali. Antigamente, eu sonhava muito com eles. Mas parei faz décadas. Tudo faz décadas. São muito pequenininhos. Os detalhes se perdem. Comprei num camelô de Bangkok. É um objeto sentimental. Não lembro onde li a respeito dos dois budinhas, um macho e uma fêmea fazendo sexo. Essas coisas milenares de chinês. Nunca entendo direito, misturo as datas e apronto a maior confusão. Havia uma espécie de templo, a Casa dos Budas Ditosos. Não é bonitinho? A Casa dos Budas Ditosos. Eu acho, com imagens iguais a essas, só que enormes. Os noivos, antes do casamento, iam lá ver para venerar estátuas e passar as mãos nos órgãos genitais deles. Era uma espécie de aprendizagem ou familiarização, uma introdução a um casamento bom na cama. Eu acho de um bom gosto delicadíssimo. Você transcreve as fitas aqui, deixa as fitas aqui, tudo o que vai restar é a sua palavra, que pode vir a ser útil, nunca se sabe. Conta a história, minta bastante se quiser, diga que é tudo verdade, e é mesmo. No começo, achei que ia escrever só para mim e deixar para algum morador de Fulânia, Cicrânia ou Beltrânia com grande escândalo e engasgos públicos, tentar explicar tudo de acordo com os seus padrões empedrados. Oh, espécie escomelhada que nós somos, que tempo nós perdemos quando há tanta coisa a descobrir. Fulânia, Beltrânia e Cicrânia eram os países fundados por uma grande amiga minha, Norma Lúcia. Depois vou falar nela mais tarde, é imprescindível. Todos habitados por velhacos como o velho Pedrão, professor de Direito Romano, depois eu falo nele, que moravam em outros países, moravam em outros mundos. Fulânia, Beltrânia e Cicrânia, bons patifos. Eles moram lá e eu cá. Mas não vou deixar isso a cargo deles, não confio na posteridade. O título que ia botar era Memórias de uma Libertina, mas não vou mais botar. É bom gosto demais para esse povo que nunca leu. Não vou desperdiçar jogar pérolas aos porcos. Em Fulânia, Cicrânia e Beltrânia, não se pode ser realmente fino com um título fino desses. Tem que ser pseudofino como eles. Pronto, a Casa dos Budas Ditosos satisfaz. Satisfaz, é mais tranquilo, me garante contra irritações geradas pela burrice e pela ignorância. Claro que no fundo odeio esse título de bom gosto ao qual acabo de ceder, mas cedo, de resto, vão todos pastar, em verdade vos digo. Não cheguei ao ponto ótimo como o meu avô, não tenho coragem de fazer o que ele fazia em público. Ainda estou amarrado a uma porção de penduricalhos absurdos. É uma pena porque Memórias de uma Libertina seria tão melhor do que essa bichice dos Budas ditosos. Mas não se pode ter tudo neste mundo.
Tome-lhe, Budas misteriosos. Quem é burro pede a Deus que o mate e ao diabo que o carregue. No começo, achei que ia deixar essas desilusões, como diria o meu professor de medicina legal, para serem publicadas depois da minha morte. Mas no instante vi que era burrice. Nada vale a pena depois da morte. Eu quero é passar na rua e ver a cara das pessoas que leram, todo mundo fingindo que não é nada com elas. Nada desse negócio pequeno burguês de depois da morte. Antes da morte, tudo antes da morte, é ou não é? E por outro lado, me arriscaria a eles darem um jeito de destruir os originais. Não me pergunto como. Eles são diabólicos. A Casa dos Budas Ditosos. 1, 2, 3. Tudo bem? A Casa dos Budas Ditosos. Prefácio? Introdução? Nota preliminar? Qualquer coisa assim. Decidi dar esse depoimento oralmente em lugar de escrevê-lo por várias razões, a principais das quais é a artrite. Cortar isso. Gracinha boba. Eu não tenho artrite nem faço planos de ter. Muito bem. Prefácio. Decidi fazer esse depoimento inicialmente de forma oral em vez de escrita pela simples razão de que é impossível escrever sobre sexo, pelo menos em português. E assim começa e continua a prosa acutilante descarada que deve ser lida individualmente e no recanto da sua biblioteca. A obra A Casa dos Budas Ditosos, de João Ubaldo Ribeiro, de 1998, mal foi publicada em Portugal, subiu de imediato ao top de vendas. Os portugueses são muito recatados e por vezes púdicos, mas não resistem a uma obra procurada, cochichada, polémica, rebelde e sem preconceitos. A capa apresenta-se com um desenho um pouco confuso nas diversas linhas para distrair o pecado da luxúria no meio de uma livraria. O curioso desta obra erótica é que surgiu como resultado de um desafio lançado pela editora Objetiva do Brasil para uma série de livros sobre os 7 pecados capitais. A Casa dos Budas Ditosos trata do pecado da luxúria. Os escritores convidados para este desafio tiveram que escolher um dos 7 pecados como tema: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba. O pecado sobre o qual João Ubaldo Ribeiro escreveu foi o da luxúria. A luxúria refere assim comportamentos desregrados em relação aos prazeres do sexo, a superabundância, o excesso de ardor e a demasiada fugosidade. O relato de uma velha baiana libertina sobre as suas memórias mais íntimas foi vertido para esta obra numa linguagem despoderadamente crua, mordaz, corrosiva, mas pontuada por apurado sentido de humor. Sexo em todas as páginas, contada no feminino e na primeira pessoa, desregrada com relação aos prazeres da cama. Alguns chegaram a classificar o livro como pornográfico, mas não o é. Porém, a luxúria pura e dura, sem limites, expressa por palavras retratando a sociedade do Rio de Janeiro e sendo um dos pecados capitais, não poderia ser abordado cerimoniosamente com luvas e pinças, circunstanciando com moderação. O romance é dedicado às mulheres e obriga-nos a pensar sobre a sexualidade feminina. João Ubaldo inicia o romance fazendo um jogo com o leitor, informando que este escrito não é dele ou imaginado por ele, mas sim escrito pela própria baiana despoderada, o que evidencia a sua arte de escrever, de criar enigmas e cumplicidade com o próprio leitor, numa escrita divertida, cínica, irónica, cáustica, quase imitando aqueles que nunca assumem as suas histórias vadias, evocando e atribuindo a um amigo meu. Esta obra não pode faltar a um bibliófilo. As outras obras referentes aos pecados são Mal Secreto, de Zuenir Ventura, falando sobre a inveja, Xadrez, Truco e Outras Guerras, de José Roberto Torero, ira, O Clube dos Anjos, de Luís Fernando Veríssimo, gula, Canoas e Marolas, de João Gilberto Noll, preguiça, Terapia, de Ariel Dorfman, avareza,
e Voo da Rainha, de Tomás Eloy Martínez Soberba. João Ubaldo Ribeiro nasceu em 1941 e faleceu em 2008. Jornalista, escritor e argumentista, nasceu na Bahia. Estudou Direito na Universidade Federal da Bahia e, enquanto estudava, participou na edição de jornais e revistas e numa coletânea de contos editadas pela Universidade em 1961. Em 1963 escreveu o seu primeiro romance, Setembro Não Faz Sentido, que só foi publicado 5 anos mais tarde. Em 1971 publica o seu segundo romance, Sargento Getúlio, que foi alvo de produção cinematográfica em 1983. Viajou e viveu em vários lugares, entre eles Portugal, em consequência de uma bolsa da Fundação Carlos de Gulbenkian em 1981. Participou em vários eventos culturais no estrangeiro, como o Festival Internacional de Escritores no Canadá em 1982 e na Feira do Livro de Frankfurt em 1994. Professor catedrático na Alemanha e, em 1994, passou a fazer parte da Academia Brasileira das Letras. Entre as várias obras do autor encontram-se os romances O Sorriso do Lagarto, A Casa dos Budas Ditosos, O Diário do Farol, as Crónicas Um Brasileiro em Berlim e Conselheiro Come. E na literatura infanto-juvenil, Vida e Paixão de Pandomar o Cruel. Venceu o prestigiado Prémio Camões em 2008. O programa que arranca todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas, na Rádio Portimão. É um espaço que une a palavra, os livros e a música. Todas as semanas, deixe-se envolver pelos diversos conteúdos apresentados por João Carlos Carranca e descubra a riqueza cultural e linguística da comunidade lusófona.